entrando no ar agora com a transmissão do culto aqui da nossa residência, em razão da quarentena que está colocada para toda a população brasileira. E nós então vamos começar o nosso encontro orando a Deus, pedindo que Ele nos abençoe. Eu quero ler a palavra de Deus no Salmo de número 121. Antes, porém, eu quero orar a Deus, eu quero pedir que Ele nos abençoe. Eu quero convidar você que está acompanhando esta transmissão aqui, se inscreva no nosso canal da Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí, porque isto facilita para que no futuro nós façamos outras transmissões. Quero encorajá-lo também a participar no chat, dando a sua palavra, colocando o seu pedido de oração, para que nós possamos orar. Eu quero começar essa transmissão exatamente às 19h01, orando a Deus, pedindo a bênção dele. Senhor Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Pai. Estamos impossibilitados de nos reunirmos na igreja, num culto presencial. E isso não impede que nós nos reunamos através da rede social para buscarmos a Tua presença. Por isso, Senhor, neste momento em que damos início a esta transmissão, eu não sei quantas pessoas vão acompanhar, mas eu quero pedir, Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa usar a palavra que vai ser ministrada, as coisas que serão ditas, e que o Senhor possa alcançar muitos corações, sobretudo, Deus, da Tua igreja, que precisa de esperança, precisa de encorajamento, Pai, num tempo onde há uma nuvem de desesperança, de incerteza, pairando, Senhor Deus, sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu leio o Salmo de número 121, que diz assim: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Certamente não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É isto que nós encontramos no Salmo de número 121. Como todos sabem, a nossa comunidade entendeu suspender temporariamente as nossas reuniões no templo em razão do clamor que nos chega da nossa liderança nacional e até estadual e agora também municipal, no sentido de restringirmos os ajuntamentos por conta do problema do contágio. Em razão disto, nós fizemos na quarta-feira uma reunião lá no Espaço Vida, o espaço anexo à nossa igreja, com um grupo pequeno, não mais de 8 pessoas, reunidas ali, dirigindo o culto, louvando, mas nós entendemos estabelecer um critério ainda mais rigoroso e entendemos então reduzir a transmissão a apenas uma pessoa. Hoje pela manhã, o pastor Reuel
nos trouxe uma palavra muito abençoada, uma palavra de direção acerca do que fazer nesse tempo de quarentena, uma palavra muito, muito oportuna. E hoje à noite eu quero, daqui a pouco, meditar com você, prezado ouvinte do canal no YouTube da Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí, baseado no seguinte tema: o que fazer quando vem a calamidade? É sobre isso que eu quero meditar daqui a pouco. Eu estou vendo aqui várias pessoas que estão participando do chat: Marisa Pereira, Leuton, Conceição, Cláudia Rodrigues, Angélica Ramos, tantas pessoas. A minha Sarinha, lá nos Estados Unidos, está acompanhando agora, a Leia e tantos outros, Valda Panizzi. E é tão bom a gente ver que as pessoas estão participando. Eu quero mesmo lhe encorajar a convidar outras pessoas, né, a participarem, acessarem o culto. Lá de Volta Redonda, mandou-me a mensagem nosso irmão Saulo, pedindo a informação do horário da transmissão do culto. E eu gostaria também de pedir a você uma coisa, que pudesse registrar aqui no chat quantas pessoas estão participando com você do culto. A gente quer ter uma ideia de quantas pessoas a gente consegue alcançar através deste veículo. Vejo aqui Samuel Ébias, Vinícius Braz, Lucas Moreira e tantos outros, e obviamente não vai dar para eu citar o nome de todos vocês, mas é muito bom a gente sentir que a igreja está junto, a igreja está participando, não é? A igreja está conectada, e cada interação, cada mensagem que vai chegando me vai dando um vigor na segurança de que, embora dispersos, nós estamos unidos, juntos no mesmo propósito de louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Nesse momento, eu quero dizer para você que a nossa igreja ela tem alguns desafios financeiros, e essa palavra, obviamente, ela é especialmente para os membros da nossa comunidade. Como nós não estamos nos reunindo, não é? Eu quero muito lhe encorajar, irmão, querido membro da igreja, a sua fidelidade na contribuição para os desafios que a nossa comunidade tem. E nós colocamos a nossa conta da Segunda Igreja. Se você puder anotar e daqui a pouco, ou mesmo durante essa transmissão, fazer a sua contribuição. Você sabe que nós, da Segunda Igreja Batista de Barra do Piraí, a gente tem assim, muita cautela, né, muito cuidado e muita coragem também em falar de questões financeiras. E nossa igreja tem desafios. Essa palavra é prioritariamente para os membros da nossa igreja. Se você quiser anotar a conta da Segunda Igreja Batista, é Banco Bradesco, agência 0555, Bradesco, agência 0555, a conta corrente 32120, dígito 6, 32120, dígito meia dúzia. E se você quiser anotar também o CNPJ, caso seja necessário, vai aí o NPJ da igreja, 29 817 99, repetindo, 29 817 541 barra 0001-99. Se você puder contribuir, você mantendo a sua fidelidade, querido irmão, a sua igreja continuará caminhando no seu desafio, nas responsabilidades, nos alvos de fé que a nossa comunidade tem abraçado. Mais uma vez eu quero destacar aqui a participação Camila Moraes, Gisele Maciel, Dalva Batista, Raquel Fonseca, Tiago Pereira, Débora Andrade, Conceição, gente, é tanta gente maravilhosa, Estelle Barreto,
tanta gente linda participando do culto aqui nessa transmissão. Nós não temos louvor, a gente não tem mecanismo técnico, pelo menos eu não tenho aqui em casa, para poder tocar uma canção. Confesso até que tentei ensaiar com meu violão, retornando, relembrando o início da nossa caminhada aqui na Segunda Igreja Batista em Barra do Piraí, 42 anos atrás. Naquela época eu tinha o privilégio, não é, de poder tocar, porque não tinha lá muitos músicos, e eu pegava meu violão, eu tentava cantar e adorava a Deus. Eu até arrisquei, mas eu não quis ser tão ousado, né? Quem sabe num tempo futuro. E nesse momento eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e pelo privilégio de podermos estar contribuindo, né? Você que fez a sua contribuição, você que vai fazer a sua contribuição, eu quero nessa hora levantar um clamor a Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade, pelo privilégio de podermos compartilhar. Eu insisto que você coloque aí no chat, por gentileza, quantas pessoas estão acompanhando com você a transmissão do culto, para que nós tenhamos uma ideia, né, de quantas pessoas nós podemos alcançar. Até esse momento eu vejo aqui 213 pessoas que estão assistindo o culto, mas eu suspeito que não apenas agora 211, acho que alguém voltou 213, eu acho que nesses números, certamente, a gente deve ter mais pessoas, né, na sala, todos ligados, colados na televisão ou no celular. Então, se você puder colocar isso, estou vendo aqui Patrícia Figueiredo colocou 3 pessoas, né? Camila Almeida colocou 210 pessoas. Ô, glória! Não é? Eu acho que é alguma coisa aqui. Marise, 214 pessoas, não deve ter alguma coisa aqui. Não, ela está dizendo o número de pessoas que têm participado assistindo o culto. Na verdade, é isso. Nós vamos, então, nessa hora, orar ao Senhor. Eu quero incluir na oração de agradecimento pelo privilégio de podermos contribuir alguns pedidos que eu quero colocar de forma muito enfática, né? Nós temos visto aí os grupos que estão orando, estão se mobilizando, marcando horário para orar, uma corrente de intercessão, mas eu quero sugerir alguns objetivos mensuráveis, alguns objetivos claros para a nossa campanha de oração. Vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio da contribuição, sem dúvida alguma, mas eu quero incluir também alguns outros motivos. Nós devemos orar para que o Senhor ilumine os cientistas que estão se debruçando, estão se dedicando na intenção de descobrirem uma vacina capaz de trazer cura para essa situação. Cientistas do mundo inteiro estão se debruçando, estão pesquisando, estão analisando, estão se dedicando intensamente no sentido de buscarem uma solução para este problema que certamente vai acontecer. Então, penso que a gente precisa orar de forma objetiva, cientistas brasileiros, americanos, italianos. A Itália tem sido abalada terrivelmente, chineses, cientistas chineses também estão se debruçando, franceses, britânicos, gente de toda a parte do mundo que está se dedicando na direção de encontrarem a cura para a vacina, para a questão dessa patologia. Então a gente deve orar, agradecendo pelo privilégio de ofertar, orar pelos cientistas, mas eu quero incluir um outro motivo de oração, não só agora, mas durante todo o seu tempo, orar pelos comerciantes e empresários. Sabemos que muitas cidades, como a cidade de Barra do Piraí, nós vamos parar a partir de amanhã apenas os serviços essenciais que vão funcionar. Mas eu fico pensando, e os empresários? E os comerciantes? Porque para a sua atividade
mas as despesas, elas prosseguem. Então eu quero muito pedir a todos que estão compartilhando, 235 pessoas que estão ligadas aqui, na sua oração, porque a gente ora dizendo, Senhor, abençoa o mundo, mas abençoa de que forma? Senhor, tem misericórdia do mundo. Vamos ser mais objetivos, orar para que o Senhor dê graça aos empresários. Muitos deles estão aflitos, muitos deles estão angustiados. Como é que eu vou pagar as dívidas? Como é que eu vou sustentar os meus funcionários? Já empresários pensando na demissão. Então, para além da patologia que afeta a economia, que afeta a saúde, há a patologia que afeta a economia da nação. Então, eu quero muito pedir a esse grupo de 241 pessoas que estão me acompanhando agora, que juntos nesse momento nós nos dediquemos à oração. Nós vamos falar com Deus, nós vamos pedir a graça dele nesse momento. E eu quero pedir a você que aí onde você está, que você se dedique agora em oração na presença do Senhor. Nós vamos falar com ele nessa hora. Senhor Deus, querido Pai, nós estamos numa modalidade inusitada de transmitir o culto aqui do meu gabinete de estudo, do meu local de recolhimento, onde eu busco direção, onde eu busco a Tua presença, onde eu busco alimento para dar para esse povo que o Senhor me tem confiado, aqui desta cadeira, desta mesa, desse chão, onde muitas vezes eu me ajoelho, Senhor, colocando minhas limitações, minhas fraquezas. Aqui mesmo deste lugar, Deus, eu estou trazendo tanta gente para participar comigo da intercessão, nesse lugar que é o meu quarto secreto, é o meu lugar secreto, Deus. Eu quero pedir, Senhor, por essas pessoas que estão acompanhando o culto, agradecer-te por aqueles que estão conscientes das responsabilidades da sua comunidade, da sua igreja, estão contribuindo e vão fazê-lo através do Bankline, através de alguma forma. Te agradecer por aqueles que estão conscientes e assumiram essa responsabilidade. Mas eu quero também, além de agradecer por isso, pelos dízimos e pelas ofertas, eu quero pedir, ó Deus, para que o Senhor ilumine os cientistas que estão em tantas nações se debruçando, muitos deles até arriscando as suas vidas, Senhor, no sentido de encontrarem uma vacina que possa frear essa pandemia que assusta e assola o mundo inteiro. Deus amado, faz isto, Pai. Quero ainda pedir pelos profissionais de saúde que estão lá na linha de frente, Senhor, por eles e seus familiares. Pai, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa sustentá-los, eles veem aquilo que a gente não vê. Pode ser que muitos deles se vejam obrigados a mandar para casa aquele paciente que talvez precisasse de um atendimento melhor, por conta de não haver demanda para isso, Senhor. Eu oro pelos profissionais de saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos bioquímicos, por todos que trabalham, Senhor Deus, nas instituições voltadas para o cuidado da saúde. Quero também pedir pelos empresários, pedir pelos comerciantes, Deus amado. No nosso caso específico, amanhã o comércio fechará inicialmente por 15 dias, Senhor. Esses 15 dias fazem muita diferença na vida de muita gente que depende do seu trabalho, Senhor. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar esses empresários, dando-lhes criatividade, Senhor, que o Senhor possa renovar o ânimo deles, Senhor, em face dessa situação calamitosa que todos nós enfrentamos. E eu quero pedir ainda que o Senhor abençoe a palavra que vai ser ministrada daqui a um pouco, Senhor. Que ela fale
não é? Seu esposo lá longe, a gente está orando por ele também. Por favor, mande, interaja. É importante que as pessoas vejam o quanto de pessoas têm participado dessa transmissão, mesmo com as dificuldades, porque essa não é a minha praia, mexer com tecnologia. Mas nesse momento, nossa reflexão, né? Por favor, mais uma vez, informem no grupo quantas pessoas estão participando com você na sua sala, para que a gente tenha uma ideia. E se alguém puder, fazendo essa contabilidade, né? Aqui eu estou vendo Fabiana Tavares, né? Está dizendo aqui que várias pessoas da sua família, né, estão participando. Lucas, abração. Débora Firmino, Newton Silva, gente amada, Lindomar, um abraço para todos vocês aqui nesse grande culto da nossa igreja, no canal do YouTube. Você, por favor, compartilhe o link para os seus amigos aí através do WhatsApp, para que muitos possam participar agora, sobretudo da meditação da palavra de Deus. Houve uma pequena interrupção, mas eu acredito que já está tudo resolvido. Salmo 57, se você puder abrir a sua Bíblia, é o salmo que eu quero ler no seguinte tema: o que fazer quando vem a calamidade? Preste bem atenção, porque esse salmo é muito oportuno. É um salmo que traz encorajamento para o nosso coração. Nós temos ouvido tantas notícias trágicas, isso vai gerando uma afetação na mente de todo mundo, um consciente coletivo, e nós precisamos de esperança. É sobre isso que eu quero falar nesse momento. O que fazer quando vem a calamidade? Salmo 57. Diz Davi: tem misericórdia de uma, em ti se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus envia o seu auxílio e me salva, e repreende os que procuram devorar-me. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. A minha alma está entre leões, estou deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é meu coração. Verso 7. Preparado está o meu coração, diz Davi. Ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Desperta, minha alma, despertai, lira e harpa, eu despertarei a alva. Louvar-te-ei, ó Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois grande é o teu amor e alcança até os céus. A tua verdade alcança até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Seja a tua glória sobre toda a terra. Se você estiver ouvindo bem, por gentileza, sinalize para mim, para que eu possa, na medida do possível, me empenhar para melhorar aqui a transmissão. Mais uma vez, versículo 1, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois a minha alma em ti se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O Salmo expressa a confiança de Davi em meio a uma situação que ele chama aqui de calamidade. Eu fiquei pensando que, na verdade, há muitas e variadas formas de calamidade que nós eventualmente podemos enfrentar. Calamidade pessoal, por conta, por exemplo, de algo muito ruim que acontece na vida de uma pessoa. Um acidente automobilístico, uma doença,
incurável, um diagnóstico nos é dado, o que pode nos ser dado, e isso muitas vezes se constitui numa calamidade pessoal, algo muito ruim que se abate sobre a vida da pessoa. Mas há também a calamidade regional, é verdade, a calamidade pessoal, ela é circunscrita pela casa da pessoa, ela não alcança o vizinho, não alcança a sua rua, não alcança a sua igreja, não alcança a sua cidade, mas há calamidades regionais, não é? Por exemplo, lá no ano de 2011, todos nós acompanhamos com muito pesar a calamidade que alcançou as cidades serranas, Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Chegam a dizer que naquela calamidade e muitas vidas foram ceifadas e sequer seus corpos foram encontrados. Fala-se em torno de 10.000 pessoas mortas na região serrana. Eu me lembro que a nossa comunidade, naquela ocasião, se mobilizou. O povo foi muito solidário. Fomos com 2 caminhões lotados de água, de cobertores. A igreja fez uma generosa oferta financeira, levantada em apenas um único domingo, porque o nosso coração foi sensibilizado pela tragédia regional que alcançou as cidades de Friburgo, Teresópolis e também Petrópolis. Mas há uma calamidade ainda um pouco maior, aquela pessoal, aquela regional, e às vezes há uma calamidade nacional, é aquela que afeta apenas uma nação, não atinge a nação vizinha, né? Por exemplo, nós nos lembramos lá no ano de 2005, uma calamidade nacional que ceifou na Indonésia cerca de mais de 200.000 pessoas em um só dia 25 de dezembro do ano de 2005. Era feriado, as pessoas estavam na praia, estavam no lazer, quando de repente lá na praia, no horizonte, as ondas recuaram, o mar recuou, os pássaros se assustaram, sinalizaram de que alguma coisa trágica estava por acontecer. E a tragédia veio, um tsunami que ceifou em um só dia mais de 200.000 pessoas. É uma tragédia nacional. Hoje, nós estamos enfrentando uma calamidade global. Não é uma calamidade pessoal, embora ela nos afete, obviamente. Não é uma calamidade regional, embora alcance a região. Não é uma calamidade apenas nacional, mas ela é uma calamidade de contorno global. O mundo inteiro está sendo atingido. Os países de primeiro mundo, os países subdesenvolvidos, os países que estão na ponta da tecnologia, os países que estão ainda nas bases rudimentares de convivência social, todos nós estamos no mesmo barco e enfrentando uma calamidade global. A questão, ela se impõe como muito pertinente, a pergunta que dá tema à nossa fala. O que fazer quando vem a calamidade? Mas antes de retirar do texto algumas orientações, eu quero dizer que com a calamidade, né, calamidade que é algo de ruim que nos acontece, com a calamidade há vários sentimentos que tomam ou podem tomar o nosso coração. Sobretudo no fato de estarmos forçados a ficar dentro de casa. Eu diria que essa quarentena, pelo menos no meu caso, que tem uma vida muito dinâmica, muito proativa, é como se eu estivesse no automóvel a 90 km por hora e de repente o automóvel fosse freado. Tudo se mexe, o que está atrás vai para frente, o que está à frente vai mais para frente ainda. Então, essa situação global, ela tende a trazer alguns sentimentos que eu quero sinalizar e que talvez sejam objetos das nossas reflexões
durante esse período de recolhimento. Por exemplo, o medo. O medo é um sentimento que virá. Não é? A gente ouve estatísticas de que a possibilidade de que daqui a alguns poucos dias nós temos um aumento exponencial de pessoas contaminadas, e vale dizer que a questão não é tanto a gravidade da doença, ela não é tão grave assim, pelo menos aquilo que a gente tem ouvido. A questão é que não há meios de saúde, os meios de saúde pública, os hospitais, eles não têm suporte para atender todo mundo. Por isso a razão de minimizar, de reduzir o contágio, porque não é todo mundo que vai necessitar de hospital, mas os que vão precisar. A estrutura de saúde da nação, de nação nenhuma tem condições de acolher um volume tão grande de pessoas assim. Então isso gera medo. Outro sentimento que nos toma, impotência. O que fazer? Numa calamidade nacional, o indivíduo pode pensar, vou mudar de país. Aqueles que tiverem condições saem da sua nação vivendo calamidade e vai para outra. A pessoa faz isso, ou pode fazer isso, mas no nível global, vai sair do planeta e vai para outro planeta. Então dá um sentimento de impotência. Né? Quem tem muito dinheiro vai precisar de hospital e não vai ter hospital mesmo com todo o dinheiro que o indivíduo tem. Isso dá um sentimento de impotência muito grande. Um outro sentimento, angústia, sentimento de incerteza, a perda de perspectiva de futuro. No início da nossa reflexão, nós conclamamos aqui as pessoas para que orassem pelos comerciantes, para que orassem pelos empresários, e com certeza no coração deles não é estranho estarem tomados de um fortíssimo sentimento de incerteza, de insegurança, né? E ainda também a irritação. Talvez esse seja o sentimento mais percebido nas crianças. Criança é por si só ativa, criança precisa de espaço, precisa correr, precisa brincar, precisa de bicicleta, precisa jogar bola. Agora imagine as crianças dentro de casa, onde o seu mundo foi reduzido a um quarto, a uma sala, uma cozinha e um banheiro. Se a casa for muito grande, tiver um quintal, o seu mundo se amplia um pouco mais. Mas a irritação, sem dúvida alguma, é uma experiência que muitas pessoas poderão viver. E há uma outra situação que eu quero apenas levantar antes de entrarmos no texto, para a nossa reflexão, é que há uma fortíssima possibilidade do surgimento de uma síndrome que é muito comum no Japão. O nome dessa síndrome é hikikomori, que é literalmente a síndrome do isolamento em casa. É muito comum no Japão. O indivíduo fica um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco a televisão enjoa, o celular enjoa, a cama enjoa, a sala enjoa, o quarto enjoa, e não é difícil o indivíduo começar a desenvolver esta que é chamada e definida pela psicologia de síndrome do isolamento em casa. Posto isto, vamos ao texto bíblico. O texto do Salmo de número 57 é de autoria de Davi. E nós temos aqui na indicação inicial do Salmo, de que este Salmo, Davi o compôs quando ele fugia de Saul e ele foi para uma caverna. Davi esteve 2 vezes numa caverna. E a referência, o contexto histórico que teria dado origem a este salmo, nós o encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 22, no versículo de número 1, que passo a ler, e diz o seguinte: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele.
Davi estava sob ameaça de morte, Davi estava sob ameaça do rei Saul, e para escapar, sua vida estava em risco. Para ele, isto se constituiu em uma calamidade. Vale a pena nós lermos a experiência que Davi teve na caverna de Adulão, primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, e também no capítulo de número 24. Davi vai para uma caverna, a própria ideia da caverna, um lugar frio, um lugar sem luz, já dá uma ideia de abatimento, já dá uma ideia de afetação. E Davi enclausurou-se naquela caverna. E nesse contexto da caverna é que Davi compõe este salmo. Como eu disse, para ele, a situação da perseguição. Eu quero que você entenda que os personagens bíblicos eram tão humanos quanto nós. Muitas vezes nós olhamos para os personagens bíblicos e nós os vemos como heróis, não é? O grande Elias, o grande Davi que enfrentou o gigante Golias. E um equívoco que temos é de olharmos para essas figuras do Antigo Testamento e vê-las como mitos, destituídas da humanidade que você e eu temos. Tiago, no capítulo 5, faz referência a uma das figuras mais fortes quanto à sua espiritualidade de toda a Bíblia, que era o profeta Elias. Ele faz essa referência. Elias era homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Ou seja, era tão humano quanto eu, era tão humano quanto você. Elias teve medo, Elias quis fugir, Elias ficou angustiado, Elias quis morrer. Não era suicídio, mas era a ideia de que estava tão deprimido para quem a vida já não encontrava mais sentido. E este Elias, que foi de uma forma tremenda abençoado pelo Senhor, era tão humano quanto você, quanto eu. Então nós precisamos olhar para essas figuras, no caso de Davi, e vemos em Davi uma pessoa tão humana quanto você, quanto eu. Eu quero então destacar alguns ensinamentos que nós precisamos retirar desse texto para nosso consolo. Para nosso consolo. Eu suspeito que no alongamento dessa quarentena, pessoas comecem a pensar em fazer loucura, porque não há uma esperança. A gente vê tanta notícia ruim, tanta notícia de calamidade, e isso agiganta diante de nós um problema que pode acontecer, mas ele já se torna um problema vivido, um problema atual. Então, quais são os ensinamentos que nós precisamos retirar deste salmo? Davi diz no verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Olha o que ele diz no versículo 1, pois a minha alma em ti se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. É claro que Deus não tem asa. Ele está usando aqui uma figura de linguagem, a ideia da galinha que acolhe debaixo das suas asas, os seus pintinhos, a ideia de segurança, a ideia de acolhimento, a ideia de lugar seguro. O salmista usa essa figura para nos dizer o que ele fazia naquela situação de calamidade. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades. Quais são os ensinos que a gente pode retirar? Em primeiro lugar, precisamos aprender que a calamidade vai passar. A calamidade vai passar, até que passem as calamidades. A calamidade vai passar. Eu quero dizer para você, meu irmão querido, eu não sei, são 289 pessoas que estão assistindo, e não apenas pensando nessa calamidade pandêmica que assola o mundo todo, mas pense na sua calamidade pessoal. Eu quero dizer para você que vai passar.
vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Creia nisto. Davi cria nisto. As coisas vão voltar ao normal. E elas precisam voltar ao normal. O mundo já enfrentou situações trágicas com um impacto muito maior. E essas coisas passaram. Então, primeira coisa que a gente precisa ter no coração é o que o salmista diz: até que passem as calamidades. Até que passem as calamidades. Crer nisto gera esperança. Crer nisto gera esperança. Olhe bem, crer nisto gera esperança. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Jeremias disse no livro de Lamentações: bom é ter esperança e aguardar a salvação do Senhor. Ele diz ainda no capítulo 3, põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Então, a primeira verdade que nós precisamos retirar desse texto é que é a esperança. Eu não estou vendo você, não, eu estou vendo pessoas dizendo que estão com 3, 4 pessoas na sua sala. Diga para a pessoa que estiver ao seu lado, segure a mão dela, se for possível, e diga assim: vai passar. A calamidade vai passar. A calamidade vai passar. A calamidade vai passar. Disse Davi, e eu faço minhas as palavras dele. Mas há uma segunda verdade, o segundo ensinamento, que nós precisamos retirar do texto. Precisamos retirar do texto. Que é a seguinte: nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo que tudo vá mal. Diz o verso 1 ainda: Deus, tem misericórdia de mim. À sombra das tuas asas me abrigo. Ou seja, é confiar em Deus quando as coisas vão bem, mas aprender a confiar em Deus quando as coisas vão mal. Muitas vezes, nós celebramos um tipo de cristianismo, de evangelho triunfalista, que tem dificuldade de entender que faz parte da vida passar por problemas. No domingo passado, nós trouxemos a nossa meditação, né? O que fazer quando vem a crise, lá no livro de Eclesiastes. E Salomão, ele desconstrói aquilo que muitos celebram como uma visão triunfalista, de que o crente, servo de Deus, não passa a luta. E ele diz sim, lá no texto de Eclesiastes 9, que o justo passa dificuldade, que o ímpio passa, que o santo passa, aquele que não é santo passa. O melhor exemplo é Jó, cuja biografia se inicia no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, no verso 1, dizendo que era homem justo, temente a Deus e se desviava do mal. E não obstante tudo isto, quantas lutas ele enfrentou. Preste bem atenção. A tribulação é o grande teste para a profundidade das nossas convicções. É verdade. A tribulação, a luta, a calamidade, o problema pessoal, a calamidade pessoal, a calamidade regional, a calamidade nacional, global, são situações que vêm para testar o conteúdo daquilo que nós cremos. Muita gente vai sucumbir. Eu disse domingo passado para as minhas ovelhas, né, que a igreja sobrevive sem ajuntamento. O ajuntamento é bom, estou com uma saudade de pregar para o meu povo, né? Eu estou aqui me contendo para dar um glória a Deus, um aleluia, não é? Com saudade disso. A igreja sobrevive sem ajuntamento. Na verdade, na tribulação, a igreja tem a oportunidade de ser mais unida, mais coesa, voltar-se com mais propriedade para os seus objetivos. Então, nós precisamos crer de todo o coração
que na tribulação, na calamidade, a gente precisa aprender a confiar no Senhor, mesmo que tudo vá mal. É o que Davi está dizendo. Tem misericórdia de mim, à sombra das tuas asas me abrigo. Ou seja, eu tenho uma calamidade, mas eu vou me abrigar na presença do Senhor. Vou me abrigar na presença do Senhor. A calamidade vai passar. Segundo ensinamento, segunda verdade, nós precisamos aprender a confiar em Deus, ainda que as coisas estejam indo de mal a pior. Quem confia em Deus e dá glória a Deus quando as coisas, e somente quando as coisas vão bem, de fato, tem uma relação espiritual superficial, medíocre, pobre, que não se sustenta em face de uma perseguição, por exemplo. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo que tudo esteja mal. Se eu estivesse lá na igreja, eu faria a seguinte pergunta: quantos estão comigo até aqui? Mas como eu não posso ver, obviamente, mas você pode dizer amém. O amém vai representar, eu estou acompanhando você, pastor. Terceiro lugar, qual é a terceira verdade que nós precisamos retirar desse texto? Que ensinamento nós precisamos retirar quando a calamidade vem? O que a gente precisa fazer? Entender que ela vai passar, aprender a confiar. E, em terceiro lugar, nós precisamos aprender a clamar de todo o coração. Veja o que Davi diz no verso 2, Salmo 57, versículo 2. Ele diz: clamo ao Deus Altíssimo. Clamo ao Deus Altíssimo. O que é clamar? Clamar é mais do que pedir. É pedir com intensidade. Nós temos um exemplo no livro de Marcos, capítulo 2, capítulo 1, digo, quando um homem leproso se aproximou de Jesus, Jesus era acompanhado de uma multidão, o leproso era facilmente identificado, talvez com trapos envolvendo seus membros, seus braços, e outras partes do seu corpo. Aquele homem para aquele cortejo que Jesus conduzia ou que ia à frente, né? Ele se aproxima de Jesus, ele se ajoelha, ele clama, ele faz um pedido simples: Senhor, se quiseres, bem podes curar-me. Era clamor. Clamor é como quem derrama a sua oração diante de Deus, é como quem derrama um cântaro cheio de água, de lágrimas, aos pés do Senhor. Muitas vezes a gente faz orações que são orações mecânicas, que não tem, é oração racional, ela não é regada com o coração, com a alma, não é o gemido da alma. Pessoalmente, eu creio que o verdadeiro clamor, ele brota no tempo de calamidade. Não estamos preocupados com protocolo, não estamos preocupados se vamos falar bem ou mal, se a gente tem domínio ou não da língua. A gente não está preocupado com o que os outros vão falar ou vão pensar. Você não está preocupado? Pergunte para uma mãe cujo filho está à morte, à beira da morte, em desespero, como aquela mulher, Ciro Fenícia, que foi à presença de Jesus e pediu Jesus que tivesse misericórdia dela, porque a filha estava miseravelmente endemoniada. A pessoa que está passando por tribulação, por uma calamidade, ela lança de lado todo o protocolo, toda... Clamar é isso. Clamar é isso. Eu leio a palavra do Senhor no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículos 13 e 14. Palavra de Deus. Estou ministrando para você a palavra de Deus. O que fazer quando vem a calamidade?
E nós estamos aqui dizendo que a gente precisa aprender a clamar. Davi disse, eu clamo ao Deus Altíssimo, né? O clamor tem a ver também com a compreensão de quem é Deus a quem nós clamamos. Não é um Deus qualquer, não é o cara lá de cima. Nessa hora de calamidade, onde é que estão os zombadores de Deus? Eu fico pensando o conflito que talvez o ateu tenha. Servos de Deus como somos, a gente busca a presença dele, de Deus e do Evangelho. Se calam, porque eles podem ser acometidos e não têm a quem clamar. Nós temos o Deus Altíssimo. Segundo Crônicas 7, capítulo 7, verso 13 e 14, dizem assim, se eu cerrar os céus e não houver chuva, preste bem atenção, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando vem a calamidade, seja pessoal, regional, nacional ou global, nós precisamos aprender a clamar. A clamar. Porque só Deus, o bilionário, nessa hora, pode ter todo o dinheiro do mundo, mas nada pode fazer. As nações mais poderosas, nada podem fazer. Mas nós conhecemos aquele que tão somente Ele pode fazer todas as coisas. O Deus Altíssimo. Quarta e penúltima verdade. Vejo aqui várias pessoas acompanhando, Elaine, Elza Cristina, Alex Leonardo, tanta gente acompanhando, e nós vamos para a quarta e penúltima verdade. Precisamos, quando a calamidade vem, aprender a desfrutar do amor do Senhor. No verso 3, o salmista diz, Ele dos céus envia o seu auxílio e me salvará e repreende os que procuram devorar-me. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Pode ser que uma das questões presentes na mente de muitos seja a seguinte, pastor, mas Deus é amor, como é que Ele permite que eu viva isso? Guarde essa verdade, amigo. Enquanto estivermos em cima dessa terra, debaixo desse céu, todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Isto não significa que Deus tenha deixado de nos amar. Uma coisa é certa, podemos passar pelas lutas, podemos passar pelas provações, podemos enfrentar a maior calamidade, a maior tribulação, mas há aqui na Bíblia uma promessa extraordinária. No livro de Isaías, capítulo de número 41 e no verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra de justiça. Ou seja, nós precisamos aprender que o amor de Deus é imensurável. A maior expressão do amor de Deus
foi o fato de ter dado Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Não a expressão maior. Não podemos duvidar, não temos o direito de duvidar. Ele provou, Paulo em Romanos 5:8 diz, Deus prova o seu amor para conosco, no fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando a calamidade vem, aprendamos a desfrutar do amor de Deus, a ter intimidade com Ele. E a última lição que eu quero retirar do Salmo 57, o que fazer quando vem a calamidade? Precisamos aprender que a calamidade vai passar, precisamos aprender a confiar em Deus mesmo que tudo esteja mal, precisamos aprender a clamar de todo o coração, precisamos aprender a desfrutar do amor do Senhor e, por fim, nós precisamos aprender a descansar na misericórdia do Senhor. O texto, na sua sequência, lá no versículo 10, Davi diz assim, pois alcança até os céus. Grande é o teu amor e alcança até os céus. Diz mais, dos céus, seja a tua glória sobre toda a terra. O Deus da Bíblia é um Deus misericordioso. No verso 1, Davi diz, tem misericórdia de mim. Misericórdia significa que Deus tem de forma absoluta, considerando e conhecendo a nossa limitação, a maldade do nosso coração. Misericórdia é a capacidade que Deus tem de continuar nos amando, mesmo conhecendo a nossa miséria. A expressão misericórdia, que é uma expressão de origem latina, é formada, na verdade, por duas palavras. Uma que significa ter compaixão e outra, coração. Ou seja, miséria e coração. As duas palavras formam a misericórdia. Ter compaixão de coração. Ter compaixão intensamente. Ter compaixão de ajudar, de sentir aquilo que a outra pessoa sente. É aproximar o seu coração do coração do outro. É isso que Davi está pedindo. Deus, aproxima o teu coração ao meu coração. Aproxima o teu coração ao meu coração. Tem misericórdia de mim. Amados, já caminhando para o fim, eu estou seguro de que a palavra de Deus, ela nos instrui. E o tema que escolhemos, que o Senhor plantou no meu coração foi este. O que fazer quando vem a calamidade? Eu vou citar os tópicos da nossa reflexão para que eles fiquem bem gravados na nossa mente, no nosso coração. Precisamos aprender que a calamidade vai passar. Vai passar. Logo, logo estaremos nas ruas. Eu espero quando a calamidade encerrar. Pode ser que ainda tenhamos momentos piores, momentos mais difíceis, mas eles vão passar. Eu fico imaginando e já sonhando o nosso templo lotado, o povo se alegrando, jubilando, a glória de Deus descendo sobre nós ali na nossa congregação. Em primeiro lugar, aprendamos que a calamidade vai passar. Segundo, aprendamos a confiar em Deus mesmo que tudo esteja mal. Terceiro, aprendamos a clamar de todo o coração. Quarto lugar,
aprendamos a desfrutar do amor do Senhor e, por fim, aprendamos a descansar na misericórdia dele. Tem misericórdia de mim. E eu quero encerrar, ou caminhando para o fim, lendo mais uma vez o versículo 1 do Salmo 57, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Pois a minha alma em ti se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Glória a Deus. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Nós temos esperança. Eu quero orar antes de impetrar a bênção. E Marco Aurélio está acompanhando, Regina Célia, Fernanda Domiciano, Gilmar Dantas, Andréa Couto, Mirela Anchite, Leonardo Barreto, Daniel Leal, Janete Gomes, tanta gente. Dá tempo ainda de você colocar o seu amém. Eu quero te provocar a fazer um tremendo glória a Deus na forma de um amém. O seu amém vai ser lido como glória a Deus. Newton Silva, tanta gente, Levi Freitas, Pedro Paulo, nosso querido, amado Pedro Paulo, Dilce Batista, gente, tá lindo demais. Eu nem sei quantas pessoas estão acompanhando. Aqui no meu contador parou em 289, mas pipoque de amém. Vamos encher de amém, 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 amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar. Tá tão bom, mas tem que acabar, não é? Na quarta-feira nós estaremos de volta. Provavelmente será um outro pregador, mas eu vou estar acompanhando as minhas ovelhas e vou me especializando, né, com a tecnologia, porque não é uma vez os motivos de oração que eu quero citar. Para que o Senhor ilumine os cientistas, para que o Senhor dê graça aos comerciantes, empresários, não é verdade? Para que nós tenhamos os nossos compromissos financeiros atendidos, a obra de Deus. Quero ainda incluir um outro pedido, que essa situação se constitua numa oportunidade preciosa de compartilharmos do amor de Deus para tantas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor Jesus está voltando. Não é por conta apenas desse sinal. O dia, a hora nós não sabemos. Mas para aqueles de nós que conhecemos a palavra do Senhor, isso dá uma força tremenda. Podem zombar dos crentes, podem zombar do nosso Salvador, como fizeram recentemente, mas isso não muda o que Paulo disse em Filipenses capítulo 2. Todo joelho se dobrará e toda